Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, agora são 11 horas 10 minutos, cravados no ponteiro, 23 graus de temperatura em Foz do Iguaçu. Estamos entrando na nossa segunda hora de Marco Zero. Nessa manhã de sábado, virou aí também o calendário, rasgamos mais uma folhinha e estamos na reta final desse mês de setembro. Primeira quinzena foi embora, a segunda quinzena está começando. E a gente começou o programa, Paulo, falando de internet, né? Com a doutora Cíntia, falando da tecnologia, a molecada cada vez mais está no mundo cibernético. E parece que o livro, né, que em outros tempos era tão aliado nosso, cada vez mais é um item escasso. E quando a gente fica sabendo de pessoas, principalmente pessoas jovens, que escrevem, que se dedicam, que se debruçam sobre os livros, ainda dá aquela esperança que nem tudo está acabado, nem tudo está indo para o digital e poderemos ter por muito tempo ainda as velhas e boas páginas de papel, senhor Paulo Bogler. Exato, Moacir. A gente vai ainda conviver aí com cheiro de tinta por muitos anos, né? Porque isso faz parte, né, da nossa cultura de letramento e de busca de conhecimento. Sim. A partir dos anos, e claro, como é o caso inclusive desse autor, combinando aí impresso com o mundo digital. Ele vai nos contar um pouco da experiência dele nessa mediação aí entre o impresso e o virtual durante a entrevista. Mas como você disse, estamos falando de um jovem de apenas 29 anos que já tem 7 livros lançados aqui em Foz do Iguaçu. José Eduardo Jordão é de 7 de abril de 1994, ou seja, nasceu nos anos 90, jovíssimo. É bacharel em turismo pela UniOeste, assistente de projetos e compras do projeto do Instituto Polo Iguaçu, além de especialista em marketing estratégico, designer de redes sociais e redator. E autor de 7 livros, sendo uma trilogia, né? E além disso, 2 livros de fantasia, um é de terror, um é de conto, a trilogia é de ficção. Então a gente convidou aí o José Eduardo Jordão para falar um pouco sobre a sua produção, mas também sobre a importância do livro, da leitura e de políticas públicas para incentivar cada vez mais devoradores de livros, como parece ser seu caso, José Eduardo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa, a gente agradece muito a sua presença. Bom dia, muito obrigado por estar me recebendo aqui, por estar me permitindo falar sobre isso. Como eu disse pro Palmar antes, eu não costumava divulgar muito os meus livros. Eu sempre escrevi, gostei de ler bastante, mas não divulgava. Esse ano que eu tô começando a divulgação dos livros. Por que você não divulgar assim durante tanto tempo? Você já é um autor de tantos livros e agora desescondendo um pouco da sua produção. É que no meu pessoal eu sempre fui um pouco tímido. Tanto que para fazer amizades a pessoa chegava em mim, não lembro de um caso em que eu cheguei na pessoa, a pessoa que sempre chegava em mim. Então eu sempre tive esse pouco receio de sair divulgando o que eu fazia. Eu gostava de manter essa parte para mim, manter essa parte privada. Mas conversando com outros autores esse ano passado, eu decidi ir em frente, começar a divulgar. Legal. Você tem apenas 29 anos e 7 livros publicados. Uhum. Então, para a gente entender bem essa produção toda, da onde que vem esse amor pela literatura, pela leitura e a escrita, José? A minha mãe era zeladora de escola, hoje ela é aposentada. Então eu cresci no ambiente escolar. Eu cresci rodeado por livros, as professoras sempre incentivavam, minha mãe sempre incentivou. Antes de eu começar a ir na creche, minha mãe começou a me ensinar a ler. Então eu sempre tive essa ideia do universo dos livros e a leitura, e descobrir novos universos, criar histórias. Sempre gostei muito disso. Então, quando eu tinha 5 anos, comecei na creche e a professora fazia a gente sentar na roda, ela perguntava: o que você quer ser quando crescer? Eu via as respostas das outras crianças, eram aquelas: quero ser jogador de futebol, quero ser médico. A minha resposta sempre foi: quero ser escritor. Acho que desde que eu tinha 5 anos eu tenho essa ideia de que eu queria fazer isso. Você foi alfabetizado com qual idade? E a tua mãe que te inseriu aí nesse mundo do escolar, do conhecimento, ela também te ajudou, te incentivou a escrever? Ela me ajudou a aprender, ela me ensinou a escrever, a ler, depois fui pra creche e ela sempre me incentivou a seguir o que eu quero fazer, aí atrás do que eu quero fazer. Eu sou o filho mais novo de 6, eu vim por acidente, ela já estava lá quase com 40 anos, todos os meus irmãos já tinham, a maioria saído de casa ou saindo de casa.
Então ela já tinha essa experiência com os outros. Então eu era o mais novo, o caçula, sempre me incentivou a faz o que você quer fazer e vai atrás dos seus sonhos. E qual que foi o teu start? Como que você começou a escrever? Como que você percebeu que você estava escrevendo já para esse tipo de escrita, Rob? Eu acho, o start da escrita, eu acho que foi na terceira série ainda, que tinha a professora Cristiane. Ela trazia histórias pra gente, ela lia e ela falava, agora vocês vão reinterpretar essa história. E começou. Mas daí foi na quarta série, com uma atividade que a professora passou pra gente escrever uma história, que os outros escreveram uma folha. Eu fui lá, fiz desenhos, escrevi acho que quase 10 páginas. Daí foi naquele momento que eu pensei, é isso mesmo que eu quero fazer. Ou seja, a escola, antes mesmo de você escrever, mas também depois, quando você estava alfabetizado, ela é definidora da sua condição de escritor. Sim. Acho que muito por ter crescido nesse ambiente escolar. E escola pública ou privada? Pública. Sempre foi escola pública. Bem. E nós estamos falando, se você nasceu em 94, com 5 aninhos, você estava em 1999 na virada do bug do milênio para 2000. Exatamente. Quer dizer, já existia a internet, engatinhava em alguns setores, mas ainda você teve esse apreço pela escrita. Sim. Eu fui ter o contato, de fato, com internet, computador, quando a minha irmã mais velha, ela era casada, ela e o meu cunhado compraram o primeiro computador, acho que foi em 2002, 2003. Olha Aí só. que eu fui ter o primeiro contato de aprender a mexer em computador, internet, tudo. Antes era mais o analógico. Mas ainda continuou gostando mais da escrita no papel. Sim. Tanto que eu postei no meu Instagram. Eu tenho histórias que eu gosto de escrever no computador, mas tem algumas que só desenrola no papel. Eu não consigo desenrolar no computador. Muito bem. Ô, José, vamos falar um pouco dos seus livros. São 7, né? Uhum. Nós temos a trilogia Sozinho no Fim do Mundo, livro 1, Sobrevivendo no Fim do Mundo, livro 2, Reunião Após o Fim do Mundo, livro 3, aí os livros individuais aí do fundo do coração, DABEC, não sei se você pronuncia assim, da Beck, As Crônicas de uma Maldição, O Recipiente, Negação, Quando os Mortos Não Descansam em Paz, Atividade do Poder ou Despertar. Do que tratam os seus livros aí? Você poderia apresentá-los para nós? Então, como eu disse, eu não lembro se eu disse, mas eu gosto muito de escrever ficção. Meu forte não era muito escrever histórias do dia a dia, romances. Eu sempre fui para ficção, fantasia. Então, a Atividade do Poder foi o primeiro, quando eu tinha acho que 11 anos, mas ficou na gaveta por muito tempo, depois que eu fui passar limpo e desenrolar ele. Com 11 anos você escreveu o primeiro livro, publicou, que é o Atividade do Poder. Eu escrevi, mas não publiquei até 2017. Eu já estava com 22 anos, 23 anos, se eu não me engano. Já tinha escrito os outros também? Sim. É porque eu sempre escrevi muito, mas eu deixava na gaveta. Eu não tinha o costume de mostrar e tudo. O Sozinho no Fim do Mundo foi o primeiro que viu a luz do dia, por conta do Garon, que ele publicava no Wattpad na época. Eu descobri o Wattpad e comecei a colocar lá. Só que eu não queria uma história que eu já tinha escrito, eu queria uma do zero, porque eu tinha essa desconfiança do que os outros vão falar, o que vão dizer. Então eu comecei Sozinho no Fim do Mundo lá e basicamente eu queria uma história que não tivesse zumbis. Queria alguém que tá sozinho mesmo, que não tem mais ninguém vivo no planeta, ele tá tentando descobrir como que ele vai fazer para seguir em frente, para sobreviver. Na trilogia, como é que esses 3 livros conversam, se conectam, né? Você tem Sozinho no Fim do Mundo, Sobrevivendo, e Uma Reunião Após o Fim do Mundo. A gente pode imaginar um final, digamos, feliz, ou isso é uma enganação? Em teoria, pode imaginar um final feliz, só que eu não posso dar muito spoiler do que acontece no final. Mas o primeiro é o personagem principal, que ele tá sozinho, ele encontra algumas pessoas, mas passa por várias reviravoltas e volta a ficar praticamente sozinho. No segundo, quando a ideia do segundo surgiu, eu não queria trazer esse personagem, eu queria trazer um outro. Então veio o Rafael Lisboa, que ele era do Exército Brasileiro, ele estava na Antártica, isolado do vírus, só que ele precisava descobrir se a família dele estava viva. Então, muito do segundo livro trata da jornada dele para o Brasil, quando ele escuta uma transmissão do rádio vindo que tem sobreviventes aqui em Foz do Iguaçu. E daí é nesse ponto que conecta com o primeiro livro. E daí no terceiro tem a reunião dos outros personagens, só que eu não posso dar muito spoiler do que acontece. Esse Sozinho no Fim do Mundo, ele tem alguma relação com a solidão atual da humanidade, ou
ou nada a ver? Então, eu me surpreendi um pouco, até brinquei com a minha chefe uma vez, e os colegas de trabalho, porque eu comecei a escrever ele em 2016, que era um vírus que vinha e destruía a humanidade, as pessoas começavam a morrer. E para minha surpresa, aconteceu o que aconteceu em 2020. Veio a pandemia. Exatamente. E muito começou a ligar algumas partes da história. Eu ainda não tinha escrito o terceiro livro. O terceiro livro eu fui desenvolver o final dele e tudo depois da pandemia. Depois que a pandemia surgiu. Mas me assustou um pouquinho isso. A ideia principal era trazer esse sentimento. O que uma pessoa faria se ela estivesse sozinha? Se ela tivesse essa liberdade e, ao mesmo tempo, solidão, um sentimento de que falta alguma coisa na vida dela. Durante a pandemia, mais notadamente nos períodos aí de isolamento, de restrições, você escreveu, se você escreveu, teve alguma mudança no seu olhar sobre o mundo nesses momentos de pandemia, e como que é essa situação planetária aí, pode ou poderia afetar o processo criativo? Teve várias reviravoltas, não só na minha vida, acho que na vida de todo mundo. Teve muita reviravolta de emprego, profissão, novos horizontes. E surgiu o questionamento próprio de eu quero mesmo isso, eu quero continuar com isso. Tanto que interferiu na minha escrita, que eu era muito forte, a fantasia. Não está publicado ainda, mas eu tô escrevendo bastante coisa fora da fantasia também. Que esse olhar, ver o que as pessoas realmente estão sentindo e como que está afetando elas. José, você, onde que as pessoas podem encontrar seus livros? Eu gostaria que você explicasse também que você está com um momento aí promocional de um dos seus livros, né? Em quais plataformas, em geral, as pessoas podem buscá-los, e mais especificamente sobre esse livro que você colocou aí para acesso geral das pessoas de hoje para amanhã. Eu comecei no Wattpad. Se alguém quiser conferir os primeiros capítulos da trilogia, dos 3 livros estão lá no Wattpad. Mas daí eu joguei todos eles na Amazon, que a Amazon possibilita um alcance maior e é mais acessível para as pessoas por conta do preço, que é mais barato. Eu expliquei uma vez no meu Instagram, se a pessoa quiser só baixar o aplicativo do Kindle e dá para acessar vários livros por lá e de graça todo dia. Tanto que o Sozinho no Fim do Mundo eu coloquei em promoção, que os autores podem a cada 3 meses colocar um número X de dias o livro grátis. E foi isso que eu fiz. Hoje e amanhã o Sozinho no Fim do Mundo tá grátis para quem quiser conferir o primeiro livro da trilogia. E se gostar, conferir os demais. Legal. Grátis, então, só até amanhã. Isso, só hoje e amanhã. Legal. Ô José, falando aí do processo criativo, para você, o que significa o ato de escrever? O que é ser escritor, construir esse enredo, vivenciar aí essa escrita como ser humano, né? Como é que você se define, né? O que é ser um escritor? Eu gosto da escrita porque a escrita permite fugir. Tudo pode ser real dentro da escrita. Não tem um limite. Você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, enfrentar o desafio que você quiser. Como escritor, eu me defino, quando eu converso com alguém a respeito, como criador de mundos, universos. Porque dá pra fazer isso. Você pode criar universos, destruir universos, fazer alguém se apaixonar ou fazer alguém odiar outra pessoa. Tem toda essa liberdade. Só que também tem muita responsabilidade, porque tem pessoas que vão se basear no que você está escrevendo para as próprias experiências. Tanto que o que eu mencionei da pandemia, um dos meus medos, minha surpresa foi essa, porque eu tinha escrito um personagem que era solitário e estava passando por uma crise de identidade, buscando os outros. Veio a pandemia e eu descobri que tinha muita gente que estava passando exatamente por isso, e veio aquela preocupação de como que isso vai afetar quem está lendo o livro. Então, criador de mundo, só que ao mesmo tempo tem essa responsabilidade do que você está trazendo para o mundo. Certo. Muitos autores, escritores, gente até consagrada diz que para ser um bom escritor tem que ser um bom leitor. Você concorda? Esse é o caso? Sim. Eu sempre gostei muito de ler. Tanto que eu comecei a leitura, de fato, ler livros com mais de 100 páginas, vamos dizer assim,
quando eu tinha acho que uns 8 anos, porque a minha tia trabalha no Anglo-Americano, daí sempre tem livros que eles fazem a renovação de estoque, de biblioteca, e aqueles livros mais antigos que estavam com problemas iam ser descartados. Ela me trouxe quando eu era pequeno alguns e eu comecei a ler ali. Foi com a coleção Vagalume ainda que começou a leitura. Depois da faculdade eu comecei a ler um pouco de livros mais técnicos, reduzir meu ritmo, mas esse ano eu tô retomando, acho que eu tô quase 40 livros lidos esse ano, entre técnicos e livros de ficção. Neste ano, em mês por mês, dá uma média de quantos livros lidos? Tá indo... Teve meses que eu li 8 livros, teve meses que eu li 3, varia um pouco da situação. No mundo aí da ficção, o que você gosta mais? O que você consome mais aí de literatura? Como alguém que nasceu nos anos 90, não tem como responder isso de outra forma senão Harry Potter. Foi, assim, a primeira inspiração para algumas coisas, sempre Harry Potter, mas eu gosto de tudo um pouco. Seja com bruxas, com vampiros, com medieval, dragões, sereias, fantasmas, tudo um pouco. E para aquela pessoa que gostaria de ler, mas que diz que não tem tempo, que trabalha, que estuda, tem muitos compromissos, outras responsabilidades, o que você diria para essa pessoa? Encara uma página por vez. Se uma página for muito, vai um parágrafo por vez. Com o tempo, você vai ver que vai estar lendo mais e vai estar pegando gosto. E se você começou a ler um livro e não gostou desse livro, não tem problema, tem milhares de outros livros por aí. E as próximas inspirações já estão por aí? Já está na sua cabeça? Como é que tá, Sim, Zé? tem esse de romance que eu estou escrevendo para o curso que eu estou fazendo. E tem um que eu comecei no ensino médio ainda, que muitos personagens deles são baseados em amigos e colegas, professores e tudo. Eu comecei ele no ensino médio, só que esse é o principal que eu mantinha para mim a todo custo, que tem os 3 primeiros já estão escritos, só que eu travei no 4º livro ainda no ensino médio, daí agora que eu tô retomando, tanto que se entrar no meu Instagram e ver a foto que eu tô escrevendo em um caderno, é esse livro que eu tô retomando a escrita, pretendo terminar agora esse ano e lançar os 4 juntos. E na tua visão, o que muda do ensino médio pro José de hoje? Vai ter alguma alteração, o impacto da vida, a passagem pela pandemia, como é que tá? Vai ter que rever muito do que foi escrito? Tem que rever bastante coisa, porque o José lá do ensino médio, tanto eu brinco, eu e a Fernanda também que escreveu da Beck comigo, que a gente começou lá no ensino médio. Eu não tinha os pés no chão. Eu não conhecia o mundo de fato. Tinha muitos sonhos, mas não conhecia como que o mundo funcionava de fato. Hoje eu tenho essa experiência. Lógico que tem muito ainda para aprender, mas eu tenho uma experiência maior de como o mundo funciona. Meus pés estão muito mais presos no chão. Tenho conhecimento de como as pessoas funcionam, e quando eu comecei a escrever esses livros não tinha tido nem o surto de H1N1 lá em 2011 ainda. Agora passou H1N1, teve o Covid, e trabalho, desemprego, mudança de profissão, mudou muita coisa. Muito bem. O José, a gente falou aí da tua experiência pessoal, daquilo que você se desafiou aí a fazer como escritor. Eu te pergunto um pouco em termos de políticas públicas aqui de Foz do Iguaçu, né? A cidade é propícia para o desenvolvimento da carreira do escritor, tem incentivo, abre portas, e como é que é a tua relação com outros escritores da cidade? Olha, eu tenho essa questão de ser um pouco a timidez, que eu não tinha muito essa ação de ir em eventos, de contatar outras pessoas, era mais pela internet mesmo. Esse ano que eu tô começando, inclusive eu participei de um encontro que teve agora, que foi o lançamento do Clube dos Autores, que a Suelen Pressato tá realizando. Quem tiver interesse é só jogar lá no Instagram Clube dos Escritores, que o grupo tá aberto para todos, tem encontros mensais. As políticas públicas eu acho que a cidade tenta bastante trazer, mas falta um pouco de interesse da população, eu acho. Tanto que quando é realizada uma ação, as pessoas não vão atrás de ver o que já foi feito nessa área, descobrir se existem outros no ramo e incentivar quem já está trabalhando com isso. Valorizar o escritor local, iguaçuense, de Foz do Iguaçu, né? Até porque o que vocês levam, mesmo que sendo para o universo da ficção,
estão aí componentes que são da nossa realidade, Sim, do nosso mundo real aqui, da exatamente. nossa geografia humana, né? Exatamente. Mesmo se uma pessoa escreve uma história que se passa em Londres, se ela vive aqui em Foz, ela vai trazer de uma forma ou outra, mesmo que no subconsciente, costumes e hábitos que ela tá vivenciando aqui no dia a dia. Assim, o que eu digo do incentivo também, quem daqui de Foz, que é leitor, que já foi em um sebo ou uma livraria e perguntou: você tem livros daqui de autores daqui da cidade? Eu fiz esse teste uma vez, eu acho que eu encontrei 4 livros em um sebo, mas não era um livro assim que as pessoas leram, foram lá e levaram, não quiseram continuar ou divulgar ou dar para um amigo. Ou seja, temos muito para andar ainda, Uhum. né? Você comentava que, além de escrever, claro, escrever os seus livros, você também produz, né? É o design das capas, né? Como é que é essa experiência aí do José Designer? Eu apanhei muito para aprender a usar as ferramentas, até fiz um curso de capista para aprender a mexer com o Photoshop voltado para isso, para fazer as capas. Mas surgiu a primeira demanda, não foi nem tanto pelos meus livros, foi uma autora lá de São Paulo que ela acabou virando minha amiga, a gente tá trabalhando junto há quase uma década. Mas ela surgiu essa demanda que a pessoa que fazia as capas dela deu para trás, sumiu, e ela perguntou se eu conseguia fazer. Então eu fiz o primeiro livro dela e foi desenvolvendo, acho que eu fiz 8 ou 10 livros dela. Daí eu pensei lá no começo, por que eu não faço para os meus também? Daí eu fui atrás de fazer curso e comecei a fazer dos meus. Dá um pouquinho de dor de cabeça, porque o que a gente imagina pra história, às vezes, nem sempre é a imagem que a gente vai encontrar. Mas às vezes bate o olho em outra imagem e pensa: o que eu pensei não era a capa certa, é essa imagem que eu tô vendo. Daí tem a adaptação com mistura de imagens e tudo isso. E você está sempre buscando se aprimorar. Você contava para nós que está fazendo um curso agora justamente de estruturação da escrita. Uhum. Eu assinei o seguro do Mercado Pago e ganhei a assinatura do Coursera. E descobri que tinha um curso lá que é Write Your First Novel, da Michigan University. Escreva a sua primeira novela. Seu primeiro romance, como eles dizem. E eu descobri que tem muitas coisas que eu fazia que é ensinada no curso, e tem muitas coisas novas que eu tô aprendendo no curso, desde a escrita, a criação de personagens, a interação com outros autores, porque não é um professor que faz a avaliação do que você está escrevendo, é os outros participantes do curso que leem, dão dicas e falam: não, isso não tá ficando legal, isso aqui tá ficando legal, você podia fazer tal coisa, e tem essa colaboração, e eu tô aprimorando mais a minha estrutura das histórias e a escrita também por meio do curso. O José, para a gente terminar, voltando à introdução aqui feita pelo Moacir no começo, a gente viu agora recentemente a Bienal de São Paulo, né, um sucesso estrondoso de público, Sim. vendas, lançamentos, né? A gente tem sempre a preocupação com a nossa Feira do Livro aqui de Foz do Iguaçu, que era um evento muito grande, né, levava muitas pessoas, deu uma murchada nos últimos anos, já era para acontecer agora em setembro, foi transferida para outubro. Mas eu queria que você terminasse a sua participação fazendo essa relação aí do livro impresso, do livro digital e a importância, né, do livro para a sociedade, para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento da coletividade. Então, no meu caso, eu optei por deixar a maioria dos livros no formato digital justamente por ser mais acessível, porque quem tem celular consegue abrir lá, e os meus livros eu deixo na Amazon por menos de R$10. Só que se você for ver o formato físico, hoje em dia, um deles, que é o da Beck, eu só consigo vender ele para ter um lucro de menos de R$10 por quase R$90, incluindo frete. Eu acho que deveria ter um incentivo maior para a publicação de autores independentes. E os leitores, que hoje está muito forte a questão do BookTok, eu acho que esses BookToks deveriam focar também em autores locais, não apenas em grandes nomes lá de fora. Com relação à Feira do Livro aqui de Foz, eu acho que foi, na minha opinião pessoal, eu acho que foi murchando com o passar dos anos, porque foi mudando muito o local da realização da feira. Eu acho que tem vários influencers aqui em Foz. Se fizesse uma parceria maior com esses influencers para divulgação e trouxesse nomes da leitura e também da escrita da cidade, não só de fora, mas a cidade também poderia ter um aumento e fazer mais sucesso. Legal. José, como que a gente encontra você nas redes sociais? Aí, qual que é o seu contato?
para as pessoas saberem mais do seu trabalho, conhecerem mais os livros e também deve ter os caminhos aí para as publicações, né? Dá para acessar o meu Instagram, que é José Eduardo Jordão. Lá vai ter o link na bio, tá direcionando para todos os links dos meus livros, e também o primeiro post que está fixado no meu Instagram está falando um pouquinho sobre cada um dos meus livros, para quem tiver interesse em descobrir um pouco mais. Legal. José, a gente agradece muito a sua participação, te parabeniza aí por essa produção, pela insistência, pela dedicação aí de escrever, de compartilhar mundos aí com os seus leitores, e isso certamente incentiva outras pessoas, e você é um exemplo em si, né? Uma pessoa tão jovem com tantos livros publicados assim, que outros venham, que a gente possa ouvir muito mais ainda sobre o José, escritor aqui de Foz do Iguaçu, que teve aí o incentivo da mãe zeladora dos livros que recebeu da tia doados pela escola, e que hoje é um escritor aí com uma bagagem, uma capacidade de interpretar o mundo, mas também criar outros mundos, como você trata na sua literatura fantástica. E parabéns e obrigado por participar do programa. Eu que agradeço pelo convite. Legal. É isso, Moacir. Então tá aí, né? Como eu disse, um exemplo, José Eduardo Jordão, de 29 anos, 7 livros lançados, um devorador de livros, né? Que tomara, quiçá, sua influência aí contamine outras pessoas, e aí a gente tenha cada vez mais leitores na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso mundo. E principalmente entre os jovens. Eu quero mandar um grande abraço para a Fernanda Rossetti, está conosco acompanhando. Ela manda os parabéns para você, José. Diz que está interessada em conhecer as suas obras. Já passamos para ela o seu Instagram e, claro, com certeza ela vai entrar em contato. A nossa querida Fernanda, que inclusive nas quartas-feiras aqui na Rádio Clube apresenta um programa chamado Clube do Livro, que traz aí leitores famosos, mas também gente aqui da nossa região. Marco Zero, onde tudo começa.